Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada aqui? Sim, Pronto. Pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto aqui de vigas isostáticas. Até então a gente debateu bastante essa seção 1.1, não é? Que são as vigas isostáticas planas, porque o entendimento dela, o bom entendimento dela, que eu acredito que nós todos aqui conseguimos entender bastante, principalmente em relação aos diagramas de esforço cortante e de momento fletor, vai nos ajudar bastante para o restante do curso, não é? Então, principalmente aqui em relação a vigas isostáticas inclinadas e vigas Gerber, esse entendimento aqui vai ajudar bastante ao ponto de essas sessões próximas agora serem mais tranquilas. Tá bem? Deixa eu aceitar mais um aqui. Pois é, então vamos seguir. Vamos seguir agora na seção 1.2, com o nosso assunto aqui de vigas isostáticas inclinadas. Pronto, pessoal, as vigas isostáticas inclinadas, aqui a gente encontra ela no nosso dia a dia mesmo. Aqui em escadas, em rampas, em passarelas. Então, assim, todas as vigas que vocês encontrarem inclinadas, não é nesse caso que as vigas isostáticas estarão presentes. Tá bem? Então, o que é que acontece com ela aqui? Qual a grande diferença? Na verdade, o modelo de cálculo é exatamente o mesmo das vigas isostáticas planas. O que é que acontece? O que é que tem de diferente? Nós temos uma carga que será decomposta. Então, uma carga que está sendo aplicada, ela vai ser decomposta e a partir dessa decomposição, a gente vai calcular as nossas reações, o diagrama de esforço cortante, o momento fletor e a normal, que é o que vai aparecer. Então vamos lá, vamos analisar o que é que nós temos aqui. Temos uma viga inclinada, essa viga aqui, né? Essa viga aqui inclinada, com um apoio aqui em cima, outro apoio aqui embaixo, um apoio fixo, um apoio móvel. Essa inclinação dessa viga aqui, ela gera um ângulo aqui chamado um ângulo alfa. Então, existe apenas um ângulo nessa inclinação, né? Porque vai ser, na verdade, tudo baseado nesse ângulo. Então, esse ângulo aqui, de acordo com essa nossa figura, é o ângulo alfa, tá bem? Então, aqui temos a viga biapoiada, inclinada de um ângulo alfa. Beleza. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma carga distribuída vertical, né? Tá vendo esse Q aqui? Ele está distribuído e em que comprimento essa carga Q está sendo distribuída? Nesse comprimento L aqui. Então veja bem, a gente tem uma carga na vertical em um comprimento, né, perpendicular a essa carga. Porém, a nossa viga ela está inclinada, não é? Então a nossa viga ela está inclinada. A carga ela é vertical, né? O nosso dia a dia, as cargas que iremos impor na estrutura, por exemplo, numa escada, né? Vamos supor a gente tem uma escada, o nosso peso, à medida que a gente sobe, então ele está na vertical, não é? Ele não vai inclinado de acordo com a viga, não? Ele vai na vertical. Então aqui, por exemplo, temos essa carga na vertical aqui Q e temos um comprimento L, tá bem? Vocês lembram, logo no início do nosso estudo de vigas, que a gente também pode representar essa carga distribuída por uma carga fictícia, né? No qual a gente coloca ela no centro da carga distribuída. E o valor dessa carga fictícia
é esse Qzinho vezes o L, não é? É a carga vezes o comprimento, tá bem? Então, essa carga distribuída Q total aqui, ela pode ser considerada como uma carga também fictícia, né? A gente pode, ao invés de estar trabalhando com uma carga toda distribuída, a gente pode transformar ela em simplesmente numa carga fictícia para nos ajudar nos cálculos que iremos fazer. Então, essa carga fictícia, ela tem um valor de Q vezes L, não é? Que é essa carga aqui. Então, você está vendo aqui uma seta na vertical, denominada aqui QL. Esse QL nada mais é do que a carga fictícia que veio dessa carga distribuída de cima. Tá bem? Pronto, beleza. Porém, o que é que a gente tem aqui de diferente? Essa carga, ela não está na perpendicular em relação à viga, não é? A viga está inclinada. Então, os nossos cálculos, nós aprendemos quando nós aprendemos a calcular reações e tudo mais de acordo com a carga na perpendicular em relação à viga. Então, o que é que nós temos? Nós temos esse QL, que é a carga fictícia, e iremos decompor o QL em mais duas cargas para que nós consigamos ter Professor, uma tem pessoal carga... esperando para entrar aí. Oi? Tem pessoal esperando para entrar. Ah, sim, estou vendo agora aqui. Desculpa aí interromper. Beleza. 3 pessoas aqui, eu não estava vendo. Deixa eu adicionar aqui. Tá dando um erro aqui, espera aqui um minuto. Deixa eu ver se vai aceitar aqui. Então, boa noite, pessoal. Boa noite à turma que entrou agora aí. Eu não estava vendo aqui que vocês estavam na espera. Pessoal, a gente está agora na seção 1.2 e a gente agora vai estar estudando as vigas inclinadas, não é? Até então, a gente estudou as vigas planas, né, nas quais aqui a gente conseguia descobrir quais eram as reações e, a partir das reações, a gente conseguia fazer os diagramas, né? Diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor e tudo mais. Agora, nós temos a viga inclinada, tá bem? Então, vamos aqui rapidinho para a turma aqui que chegou agora. Nós temos aqui agora uma viga inclinada. Então, aqui está a viga, né? Biapoiada, tá vendo um apoio fixo aqui, outro apoio móvel, e ela está aqui inclinada. O que é que acontece? Ela está inclinada em relação à linha horizontal. Então, ela tem um ângulo. Ela tem um ângulo de inclinação que está sendo aqui, nesse caso, representado por alfa. Então, você está vendo aqui esse alfa é o ângulo de inclinação da viga isostática, nesse caso aqui. Então, tá bem. Temos a viga biapoiada, inclinada de um ângulo alfa. Beleza. O que é que nós temos aqui também? Temos uma carga distribuída de Q. Esse Q aqui é uma carga distribuída no comprimento L. Nós aprendemos que podemos transformar essa carga distribuída em uma carga fictícia, que é chamada de QL. Então, essa carga distribuída aqui ao longo de todo esse trecho L, a gente pode transformar ela numa carga fictícia para ajudar a gente a calcular as reações, não é? Então, essa carga distribuída, que aqui vai ser transformada numa carga fictícia quando a gente multiplica aqui pelo L.
Então, beleza. Transformamos essa carga fictícia, essa carga distribuída, numa carga fictícia, que é essa seta maior aqui, essa seta na vertical. Então, temos aqui uma carga na vertical em cima da nossa viga inclinada. Porém, nós aprendemos a calcular as reações a partir de uma situação que é o seguinte: a força ela tem que estar perpendicular à viga. E nesse caso, ela não está perpendicular à viga. Então, o que é que nós fazemos com essa força aqui? A gente decompõe ela. Então, essa força QL, ela está sendo aqui decomposta em mais duas forças para que consigamos ter uma força perpendicular à nossa viga. Não é? Então, pessoal, o que é que acontece? Há uma relação de ângulos na qual esse alfa, que é o mesmo alfa, esse alfa da inclinação da viga, vai ser o mesmo alfa dessa decomposição da força. Então, o que é que acontece? Esse QL aqui maior, ele vai ser decomposto agora em duas forças. Nós temos essa força agora, que vai ser na horizontal, aqui essa setinha aqui para baixo, e temos essa outra força, aqui na vertical, em relação à viga. Então, vamos lá. Esse QL já não vai existir mais, porque ele está sendo decomposto. Então, vai existir essa força aqui de cima e essa daqui de baixo. Vamos analisar essa aqui de baixo. Quando a gente considerar ela apoiada nessa viga inclinada, ela ficará na perpendicular. Então, ou seja, a partir dessa força, para nós calcularmos as reações, é da mesma maneira que calculamos na viga inclinada. Ou, me desculpa, na viga plana. Tá bem? Então, com essa força aqui, essa força na vertical, nesse caso aqui agora, ela vai ser usada para a gente calcular as reações. Então, vamos lá. Esse QL já não existe. Ele foi decomposto em duas forças. QL vezes seno de alfa vai ser uma força aqui no mesmo sentido da viga, e QL cosseno de alfa, que vai ser a força perpendicular agora à viga. Então, beleza, esse QL não existe mais, o que existe são essas duas forças que foram decompostas. Beleza. Quando utilizamos esse QL cosseno de alfa, agora apoiado na viga, o cálculo da reação fica do mesmo jeito como a gente fazia na plana. Tá bem? Então, a partir daqui não muda nada em relação à plana. O que temos de novo aqui também? Temos de novo essa outra força aqui, que agora ela está na horizontal em relação à viga inclinada. Então, aqui temos essa força, QL vezes seno de alfa. Você percebe que essa seta aqui, ela está na mesma direção da viga inclinada, com o sentido dela para baixo. Então, o que é que acontece? Vamos parar para analisar. Essa força aqui, QL, ela tanto empurra a viga para baixo, como empurra ela lateralmente, para que ela desça, vamos dizer assim, para que ela desça. Por quê? Porque a viga está inclinada. Então, quando a gente põe uma força para baixo, a gente tanto força ela para baixo, como acaba forçando ela para o lado. Não é? Então, o interessante é que nós conseguimos decompor essa força maior, essa QL, em duas, e agora a gente sabe exatamente qual o valor de cada força. Então, beleza, nós temos aqui esse QL seno de alfa, que agora vai gerar uma reação, não é? Vai gerar agora uma reação na horizontal aqui de um apoio, ou seja, as vigas planas, nós não tínhamos reação horizontal. Vocês lembram? Porque a gente só tinha a carga na vertical, então não tinha nenhuma força. Nós temos, né? Então agora nós temos aqui, como a gente tem um apoio fixo, nós temos aqui, deixa eu ver se tem alguém para entrar. Como nós temos apoio fixo, a gente tem duas reações, tanto vertical como horizontal. Então, como nós temos
apenas essa força, no mesmo sentido da viga, esse QL seno de alfa, essa reação, que será a reação horizontal desse apoio fixo, vai ser também QL seno de alfa, tá bem? Então, ele vai ser exatamente QL seno de alfa. Por quê? Nós temos apenas essa força empurrando a viga para baixo e nós precisamos de uma reação que não deixe que a viga escorregue, vamos dizer assim. Então, o que é que a gente está estudando? Vigas isostáticas. O que é viga isostática? É uma viga parada, totalmente parada. Então, ela não deve se mover. Então, essa força que empurra ela para baixo aqui tem que ser igual a esse apoio. Como a gente só tem um único apoio, esse apoio horizontal aqui, essa normal, vai ser igual à força QL seno de alfa. Deixa eu aceitar aqui. Então, beleza. Pessoal, essa força QL cosseno de alfa, que agora é a força que está sendo perpendicular à nossa viga aqui inclinada, pronto. Temos apenas ela agora para a gente calcular as reações. Então, a partir daqui, é como se fosse uma viga plana. Não é? Temos aqui os dois apoios e essa força aqui na perpendicular, QL cosseno de alfa. Como ela, nesse caso, está no centro, a gente pegou a carga fictícia, e a carga fictícia ela fica localizada no centro da carga distribuída. Nós já temos aqui também o valor das reações, tabelado, que vai ser a força dividida por 2, né? Então, aqui a gente tem uma reação aqui, QL cosseno de alfa dividido por 2, e QL cosseno de alfa dividido por 2. Essas são as duas reações. Né? Por que deu igual? Porque a carga fictícia ela fica exatamente no meio da viga. E quando ela fica exatamente no meio, a estrutura fica simétrica, então as duas reações têm que ser iguais. Tá bem, pessoal? O que é que muda também? O comprimento que nós temos aqui da carga distribuída lá em cima, que a gente chama aqui de L, agora vai ser diferente. Ele também agora vai estar relacionado ao ângulo de rotação, esse ângulo alfa. Então, agora o comprimento que era L, agora é L cosseno, L dividido por cosseno de alfa, tá bem? Então, pessoal, tá tudo tabelado aqui, não é? Vocês já têm a fórmula toda pronta, mas o que é que eu quero que vocês entendam aqui, de onde foi que está vindo, e, e para você ter um entendimento, o porquê de cada número desse, de cada código desse, e de você poder saber fazer as adequações que vão ser precisas. Então, temos aqui duas reações, cada reação vai ser QL cosseno de alfa dividido por 2 e comprimento L cosseno de alfa. Pronto, já temos as reações, não é? Igual a gente faz os nossos diagramas. Vamos fazer o nosso diagrama de esforço cortante. Então, o diagrama de esforço cortante, para uma situação como essa, vai ser sempre desse jeito. Então, ele vai ser padrão. Ele vai ser um triângulo aqui, maior, positivo, vai descer para cá. Então, qual é esse valor? Vocês lembram que o valor inicial aqui, quando a gente começa o diagrama da cortante, é o valor da reação, né? Então, a reação aqui, que é QL cosseno de alfa dividido por 2, nós colocamos aqui no gráfico da cortante. Então, ele vem daqui, passa por zero e vem até o ponto final dele, que é exatamente menos que cosseno de alfa dividido por 2, e depois fecha o gráfico. Então, o gráfico da corrente, ele vai ser padrão, ele para essa situação de carga distribuída, ele vai ser padrão com esses valores. Então, QL cosseno de alfa dividido por 2 é o valor aqui da cortante do lado positivo, e menos QL cosseno de alfa dividido por 2 é o valor da cortante aqui do lado negativo. Sou. Tranquilo, pessoal? Até então, alguém tem alguma dúvida?
Me deem um retorno aí, pessoal, por favor. Tá dando para entender tranquilo aqui? Até agora sim, professor. Deixa eu aceitar mais um. Pronto. Então, aqui, diagrama da cortante, não é? Tabelado. Então, quando nós tivermos sempre essa carga distribuída aqui do Qzinho, simplesmente a carga distribuída, para calcularmos a cortante, ele já está tabelado aqui. Então, é muito simples. É simplesmente substituição de valores. Tá bem? Gráfico do momento fletor. Então, temos aqui o diagrama do momento fletor. Ele também vai ser tabelado, né? Então, quando a gente calculava aqui, a gente tinha que calcular a partir do zero, calculávamos esse ponto e depois voltávamos para cá. Pronto, agora já está vindo tabelado. Então, qual é esse valor máximo do momento aqui numa situação como essa? Também está aqui. Vai ser sempre QL ao quadrado vezes cosseno de alfa dividido por 1. Então, esse valor do momento máximo aqui, ele também já está vindo tabelado. Tá bem? Então, facilita demais o gráfico do momento. Então, como eu falei com vocês, por isso que eu quis focar bastante na viga inclinada, na viga plana, para que quando vocês tiverem a viga inclinada aqui, ficasse de uma maneira muito mais fácil e muito mais prática, porque agora a gente vai simplesmente substituir valores para a gente conseguir fazer os nossos diagramas. Tá bem? Então, aqui, ó, temos diagrama da cortante, tudo tabelado, simplesmente preencher. Temos o diagrama do momento, também tabelado, no qual o valor máximo do momento é QL ao quadrado vezes cosseno de alfa dividido por 8. Pessoal, vai surgir agora mais um diagrama, porque antes nós só fazíamos diagrama do esforço cortante e do momento fletor. Nesse caso, da viga inclinada, vamos ter agora também o diagrama do esforço normal. Tá bem? Então, agora teremos também o diagrama do esforço normal. O esforço normal é aquela força que está na mesma direção da viga. Vai ser agora um diagrama que vai ser causado por essa força aqui, a força QL seno de alfa. Tá bem? Então, o que é que acontece? Essa força QL seno de alfa que está sendo imposta na estrutura vai gerar uma reação QL seno de alfa também, só que no sentido contrário, tá bem? Então, no sentido contrário, para que a estrutura se mantenha em equilíbrio, tá bem? Então, temos aqui essa reação. Então, o que é que acontece? Temos a reação QL seno de alfa no sentido contrário à força que está sendo aplicada. Então, o que é que acontece? Quando nós temos a força no sentido contrário à força sendo executada, nós temos aqui o que chamamos de tração. Então, nós temos aqui esse trecho sendo tracionado. Como ele está sendo tracionado, no gráfico aqui da normal, ele vai ser positivo. Então, ele vai sair aqui de QL seno de alfa positivo com esse valor. Ele vai sair aqui positivo. E o gráfico, o diagrama da normal, ele também vai até o zero e vai vir até o negativo, que é onde ele está sendo comprimido, que é onde a viga está sendo comprimida. E comprimida no valor de menos QL seno de alfa. Então, ou seja, nós aqui também temos agora um outro diagrama, que é o diagrama da normal, porém, também já vem nos dando aqui a fórmula na qual iremos usar. Então, no diagrama, o valor, esse valor de cima aqui é QL seno de alfa, e o valor de baixo aqui do diagrama da normal é menos QL seno de alfa. Tá bem? Então, pessoal, quando a gente vê aqui a viga inclinada, aqui com essa carga distribuída, o que é que nós temos? Nós já temos aqui a receita pronta, na verdade, não é? Então, nós temos aqui como calcular as reações, temos como fazer o diagrama
do esforço resultante, do momento fletor e do esforço normal. Então, todas já estão tabeladas. Então, o que é que acontece? Nas questões, vai vir para vocês aqui o valor da carga, que é o quê? O valor desse comprimento aqui, L, e o ângulo. Então, com esses três dados, vocês conseguem fazer esses três diagramas e conseguem saber qual é a reação de cada apoio. Então, simplesmente com a carga, o comprimento e o ângulo, vocês vão conseguir, através dessas fórmulas, fazer todos os diagramas. Então, ou seja, de qualquer forma, esse nosso assunto agora de vigas inclinadas, ele acaba sendo muito mais fácil do que o outro. Por quê? Porque agora são dados que você já tem aqui, que são tabelados. Então, agora simplesmente é substituição de valores. Não é? É você saber fazer o diagrama, não é? Saber fazer essa reta tracejada para que mantenha o gráfico organizado. Então, você veja aqui que você traça essas três retas tracejadas e a partir delas aqui você desenha o seu diagrama. Então, assim, não tem segredo, né? Agora, dessa vez aqui, já temos os valores tabelados. Então, eu, particularmente, considero muito mais fácil agora do que a viga plana. Tá bem? Até então, alguma dúvida, pessoal? Eu Então, não o que é sei que se é porque acontece? eu entrei no. Oi? Pode falar, Gui. Eu achei que esse assunto era mais difícil, assim, lendo, né? Porque, na realidade, por exemplo, esse ângulo alfa, aí eu sou obrigado a descobri-lo, ou as questões, quando vinham os exemplos práticos, aí elas vai me dar, por exemplo, o ângulo de 45, de 30, é isso? Pronto. Então, beleza. Então, assim, na verdade, agora vai ser já um assunto que já vai vir tabelado. Né? Então, vocês vão ter o ângulo, o comprimento e a carga. Então, através desses três aqui, vocês vão encontrar o restante. Então, qual é a sugestão minha? Você encontrou o ângulo, calcula logo seno de alfa e cosseno de alfa, que é o que vocês vão precisar. Né? Então, a partir do ângulo, você já calcula logo quem é seno do ângulo e o cosseno. Beleza. Aí, a partir daí, você só vai desenhar o diagrama e colocar os valores. Então, muito mais tranquilo. Então, aqui, essas fórmulas aqui são para a carga distribuída. Tá vendo? Então, aqui a gente tem esse Q distribuído aqui. Agora, vamos aqui para outra situação. A carga distribuída na vertical. Temos uma outra situação que é a viga inclinada, não é do mesmo jeito, tá vendo? Beleza, a viga inclinada, biapoiada, um apoio aqui, outro apoio aqui, inclinada de quê? De um ângulo alfa, o mesmo ângulo, tá bem? Agora, o que é que nessa fórmula temos de diferente? A carga, essa carga aqui Q, ela está aqui na nossa horizontal. Então, é uma força que está na horizontal. Então, temos essa carga aqui Q, que está na nossa horizontal, a um comprimento L. Tá vendo? Então, temos o Q, que agora está forçando a nossa viga aqui na horizontal, com o comprimento dela aqui de L. Então, não muda praticamente nada, só as fórmulas. Então, o que é que vamos ter agora? A maneira de fazer é exatamente a mesma. Então, a carga fictícia vai ser o Q vezes L, né, do mesmo jeito. Então, você tem aqui a carga fictícia QL, não é? Então, novamente, ela é decomposta em duas cargas. Então, esse QL é decomposto aqui em QL cosseno de alfa, que vai ser a força normal à viga, vai ser a força no sentido normal à viga, e vamos ter também esse QL seno de alfa, que vai ser a força perpendicular à viga, que é aquela força que usamos para descobrir as reações. Tá bem? Então, através dessas duas forças agora, a gente consegue calcular tudo. Então, veja aqui, veja um ponto interessante.
esse QL, cosseno de alfa agora, que está na força normal, ele está agora empurrando a viga para cima, tá bem? Ele está agora empurrando a viga para cima. Então, o nosso apoio fixo aqui, agora vai gerar uma reação para baixo, né? Essa força agora está para cima, então essa nossa reação aqui vai ser para baixo, com o mesmo valor, que é L cosseno de alfa. Ou seja, essas setas agora, elas estão se encontrando. Então, uma vai para cima, outra vai para baixo, gerando compressão. Então, o que gera agora nesse ponto é compressão. Quando a gente gera compressão, no gráfico da normal, ele começa negativo aqui. Tá bem? O que muda é simplesmente isso. Então, aqui vai ter essa mudança no gráfico da normal. Temos aqui o comprimento nosso, agora será L seno de alfa. Não é? Então, agora o comprimento nosso aqui agora vai ser L seno de alfa. Tá vendo? Tudo muito simples agora, tudo em relação ao ângulo, né? Então, o que vai mudar agora aqui é em relação ao seno. E os diagramas da cortante e momento fletor é simplesmente utilizar essas fórmulas. Então, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, ó. Então, veja aqui. Epa. Aqui, o gráfico da cortante, ele vai ter esses valores aqui. Ele vai começar positivo e termina negativo. Então, esse valor máximo aqui é QL seno de alfa dividido por 2. O mínimo aqui é menos QL seno de alfa dividido por 2. Então, pessoal, simplesmente substituição de valores. O que vocês têm que estar aqui sabendo é entendendo o porquê de cada um, não é? E para facilitar o seu diagrama. Então, temos aqui diagrama da cortante, simplesmente substituição das fórmulas. Diagrama do momento fletor, do mesmo jeito, no qual o valor máximo aqui do momento fletor será QL ao quadrado vezes seno de alfa dividido por 8, é esse valor máximo aqui. Tá bem? E o diagrama da normal aqui embaixo, né? Com esses valores, QL cosseno de alfa e QL cosseno de alfa também. Agora começando negativo e terminando positivo. Então, pessoal, não tem dificuldade, não é? Agora, o que precisa ser bem feito são os diagramas. Não é? Então, assim, qual é a sugestão? Traçar essas três linhas logo tracejadas, aqui as externas e a interna no meio, e a partir daqui você fazer os diagramas. Né? Então, o que é que as questões vão pedir? O valor da reação, né? A reação de cada apoio, QL seno de alfa dividido por 2 em 1, QL seno de alfa também dividido por 2, beleza. O que é que nós temos aqui? Diagrama da cortante, aqui também com os valores, QL seno de alfa dividido por 2 e menos QL seno de alfa dividido por 2. O gráfico do momento, com o valor do momento máximo aqui, de QL ao quadrado seno de alfa dividido por 8 e o gráfico da normal. Então, pessoal, o que é que está mudando aqui? Nós, nas aulas anteriores, nós estudamos as vigas planas, né? Então, nós estudamos as vigas planas. Beleza. Então, agora a gente está estudando vigas inclinadas. Como é que a gente está resolvendo essas vigas inclinadas? Transformando elas em vigas planas, praticamente. Porque quando a gente decompõe essa força aqui na vertical, ela vai ficar perpendicular à viga inclinada. Então, a maneira de calcular vai ser exatamente a mesma. Então, o que é que o livro já está fornecendo? Toda vez que essa carga for distribuída, então o livro já está fornecendo fórmulas nas quais você não vai precisar fazer todo aquele cálculo para poder achar as reações e os valores dos momentos. Tá bem? Só lembrando, essas fórmulas aqui, elas só servem para essas vigas inclinadas, né? Porque elas estão todas, pode ver que todos os valores estão relacionados a um ângulo. Tá bem? Quando temos a viga plana, igual nós tínhamos nas aulas anteriores, a gente tinha que calcular cada um, o valor da reação, o valor da cortante, o valor do momento e assim por diante. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, até então?
Tudo tranquilo? Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo aqui, pessoal. Pronto. Então, o que é que a gente viu até agora? Vimos as fórmulas. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não. Vimos as fórmulas aqui para a gente calcular quando temos uma carga distribuída na vertical. Então, temos essas fórmulas aqui. Beleza. E quando temos uma carga distribuída na horizontal. Temos essas fórmulas aqui também. Tranquilo. Agora, vamos para uma outra situação. Qual é essa situação? Agora, viga inclinada. Epa. Deixa eu voltar aqui. Então, qual é essa situação? Viga inclinada, beleza. Biapoiada, igual temos estudado aqui. Apoio fixo e apoio móvel. Porém, agora, nós não temos aquela carga distribuída. Nós temos uma força qualquer. E essa força qualquer aqui está sendo chamada de F. Então, temos aqui essa força F. Beleza. Então, qual é a diferença dessa força F para aquela carga distribuída? Porque a carga distribuída, a gente transformava ela numa carga fictícia e a partir dela a gente calculava. O que vai mudar é porque na carga fictícia, a posição dela era exatamente ao meio da viga. Beleza. Agora não. Essa carga F, ela pode estar em qualquer posição da viga. E que posição é essa? É uma posição na qual, da carga até o primeiro apoio, temos a distância de Azinho, e da carga até o segundo apoio, temos a distância de B. Então, tá vendo que agora nós temos agora essa flexibilização. Então, essa carga F, ela agora não necessariamente vai estar no centro, como a carga fictícia que nós utilizamos. Então, agora temos uma carga F sendo aplicada na viga inclinada e ela pode estar localizada agora em qualquer ponto da viga. Porque quando nós locarmos ela na viga, nós teremos uma distância dela para o primeiro apoio e chamaremos essa distância de A, e temos a distância dela para o segundo apoio, chamaremos a distância de B. Tá bem? Então, o que é que acontece? Temos aqui em cima, comprimento L, esse comprimento aqui na horizontal, e temos a força F. Beleza. Então, maneira de calcular exatamente a mesma com a carga fictícia. A gente decompõe essa força F em duas forças menores. Então, temos aqui essas forças em vermelho. Temos a primeira força F seno de alfa, que vai ser a força normal à viga. E temos a força F cosseno de alfa, que é a força perpendicular à viga. Então, agora, essa força F já não existe. O que temos são essas duas forças que foram decompostas, F seno de alfa e F cosseno de alfa. Então, veja bem, inclinação da viga alfa, beleza. O nosso comprimento aqui de cima, que era L, esse comprimento na horizontal, agora ele passa a ser L cosseno de alfa, que é esse comprimento todo, ou seja, o A mais o B somado tem que ser igual ao comprimento aqui, L cosseno de alfa, tá bem? Então, esse comprimento da viga inclinada toda, que é L cosseno de alfa, ele nada mais é do que a soma desse Azinho com esse Bzinho, A mais B. Tá bem? Então, como nas vigas inclinadas aqui a gente já tem as fórmulas prontas, então aqui, fórmula do primeiro apoio, da primeira reação, vai ser F, valor da força, vezes B, que é essa distância aqui, vezes cosseno de alfa dividido por L. Essa é a nossa primeira reação. Segunda reação, F, força, vezes A, que é a nossa primeira distância, vezes cosseno de alfa dividido por L. Então, beleza, pessoal. Então, ficou muito mais fácil, né?
nós já temos aqui agora as fórmulas das reações. Então, agora é simplesmente o cálculo, simplesmente as multiplicações aqui. Vocês, lembrem, vocês vão ter alfa, vocês vão ter F e vocês vão ter L. Então, vocês vão ter o ângulo, a força e o comprimento. Com esses três dados, vocês conseguem resolver a questão inteira. Tá bem? De novo, sugestão. Quando você tiver o ângulo, calcula logo o cosseno do ângulo e o seno do ângulo, que você vai precisar durante toda a questão. Então, temos aqui o cálculo das duas reações. Gráfico da cortante. O que muda? Que agora vai ser um quadrado. Então, aqui a gente vem um retângulo, na verdade. A gente vem um retângulo com a altura de F vezes B vezes cosseno de alfa dividido por L. Ele vem até aqui. Ele vai descer esse valor total, que pela nossa experiência agora com os diagramas, esse valor que ele vai descer vai ser exatamente esse valor da força, né, que está sendo aplicada, F cosseno de alfa. Então, ele acaba descendo esse F cosseno de alfa. Porém, para efeito de gráfico, o que vai interessar vai ser esse valor da cortante final aqui, né, que é menos F vezes A vezes cosseno de alfa dividido por L. Tá bem? Então, temos aqui os dois valores para a gente desenhar o diagrama da cortante. Então, a gente vem até aqui, positivo, desce, e a partir daqui fica negativo. Tá bem? Então, temos aqui diagrama do esforço cortante. Simplesmente substituir os valores. Diagrama do momento fletor. Nesse caso agora, é um triângulo. Então, a gente vem aqui partindo do zero. Qual o valor máximo do momento fletor? Vai ser esse aqui, ó. F vezes A vezes B vezes cosseno de alfa dividido por L. Então, esse é o valor máximo do momento fletor que teremos. E aí ele voltará para o zero. E o diagrama nosso do esforço normal já está dado aqui, né? E vai começar positivo, com F seno de alfa, e vai terminar aqui menos F seno de alfa. Tá bem? Então, temos essas fórmulas aqui para uma carga vertical localizada em qualquer ponto da viga. O que vai mudar é que quando locarmos ela na viga, a gente vai ter uma distância dela até o primeiro apoio e uma distância até o segundo apoio. Primeira distância é chamada de A, segunda distância é chamada de B. A partir daqui é só substituição de fórmula e o desenho do gráfico correto. Tá bem? Alguma dúvida? Eu, Oi. por exemplo, lá em cima, onde tem aquelas setas vermelhas lá que o senhor botou, a decomposição da força F. Por exemplo, eu sei que tem uma força IF atuando aí. Aí, quando se eu decompor elas, eu decomponho elas em F seno de alfa e F cosseno de alfa. Aí, no caso, eu junto as duas e somo, ou eu Não, multiplico. ó, a partir do momento que você fez a decomposição da força F, esquece a força F. Então, assim, o que é decomposição? É uma outra maneira de você explicar quem é F aqui. Então, você tem essa força F. Você só tem essa força F aqui, essa preta. O que é que a gente faz? A gente decompõe ela em duas para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Então, essa força F é a mesma coisa que essas duas setinhas vermelhas aqui. Então, a partir do momento que é feita a decomposição, a gente esquece essa força F preta aqui. E a gente considera as duas vermelhas, que é a F seno de alfa e F cosseno de alfa. Ou seja, essas duas forças é a mesma coisa dessa daqui, dessa única, dessa maior. Então, a gente decompõe para facilitar os cálculos. Tá bem? Então, a gente não precisa somar mais elas, não. Aqui é só para a gente poder calcular tanto as nossas reações, né, como na normal, como na vertical. Então, essas duas forças é a mesma coisa dessa outra. Então, quando a gente pega ela, esse F maior, e decompõe, a gente pode desconsiderar ela daqui. Entendeu? Sim.
Pronto. Beleza. Aqui, essa foi a situação do carregamento vertical, concentrado. Temos também a próxima situação, carregamento horizontal concentrado. Então, o que é que está mudando aqui? Temos simplesmente uma força F, né? Temos uma força F aqui na viga. Ela pode estar em qualquer ponto, como eu falei. O que vai mudar é que, quando locarmos ela em qualquer posição da viga, a distância dela até o primeiro apoio vai ser chamada de A, a distância dela até o segundo apoio vai ser chamada de B, e a partir daí conseguimos fazer o nosso cálculo. O nosso comprimento aqui, esse comprimento na vertical, que aqui está L, agora aqui na viga inclinada vai ser chamado de L seno de alfa, tá bem? Então temos aqui essa força F aqui agora, decomposta em duas forças que estão de vermelho. Essa F cosseno de alfa vai ser a força que vai ser normal à nossa viga. E temos o F seno de alfa, que vai ser a força, agora, a nova força perpendicular à nossa viga. Então, essa força F cosseno de alfa está gerando uma reação aqui na horizontal, F cosseno de alfa também. Não é? Como os sentidos dela se encontram, a gente está gerando uma compressão nesse ponto. Por isso que aqui no gráfico da normal, começamos pela parte negativa, porque a gente está começando de um trecho comprimido. Tá bem? Então, o que é que temos aqui? Essa nossa força agora na vertical, F seno de alfa, ela ela agora está sendo imposta na estrutura e vai gerar duas reações. Né? Então, nós temos aqui o valor da primeira reação, F vezes B vezes seno de alfa dividido por L. Temos o valor da segunda reação, F vezes A vezes seno de alfa dividido por L. Então, temos aqui o valor das duas reações. Temos o diagrama da cortante, também já tabelado, com esse valor positivo aqui, F vezes B vezes seno de alfa dividido por L. E finalizando nesse valor negativo, menos F vezes A vezes seno de alfa dividido por L. Tá bem? Então, aqui o formato do diagrama da cortante. O diagrama do momento vai ter esse formato aqui do triângulo, sendo que o valor máximo dele também está aqui, F vezes A vezes B vezes seno de alfa dividido por L. Então, esse é o gráfico do momento fletor. E esse aqui embaixo é o gráfico da normal, né, que vai ser menos F cosseno de alfa aqui de um lado e mais F cosseno de alfa do outro lado. Então, dois triângulos. Tá bem? É saber fazer o desenho de uma maneira paralelas, né? Que essas linhas estejam paralelas entre si, e o desenho do diagrama em si. Né? Os valores é simplesmente tranquilo de calcular. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Tudo tranquilo? Aí tá legal. Pronto. O que é que temos aqui nessa figura? Aqui é para vocês entenderem a força normal, como é que ela trabalha. Então, a gente tem aqui essa força normal, a gente tem aqui uma carga distribuída Q no comprimento L, que gera uma carga fictícia de QL. Essa carga vertical aqui. Esse QL, ele é decomposto em duas cargas. QL seno de alfa, na horizontal, e QL cosseno de alfa, na vertical. Porém, essas setinhas vermelhas, o que é que ela está mostrando? Ela está mostrando o sentido dessa força horizontal que é agora na viga, que é L seno de alfa. Ou seja, essa força aqui, ela o apoio fixo, ele tem reação horizontal. Esse aqui não. Então, quando a gente tem essa força nesse sentido, tá vendo? Você está empurrando a viga para baixo, nesse caso. Logo, a reação no apoio A, vai ter que ser para trás. Então, nesse trecho aqui, e qual o valor da reação? É o que é, não é? Porque temos aqui a carga que é empurrando a viga para baixo,
Então, temos que ter o QL sendo de alfa, mantendo firme e não deixando ela cair para a direita, aqui nesse sentido. Como nós temos as forças em sentidos contrários, nós estamos gerando aqui na viga, nesse trecho, uma tração. Então, a gente traciona a viga nesse ponto. Então, como a gente traciona, no gráfico da normal, nós temos aqui está errado, aqui tá V, mas aqui é um N, aqui é o gráfico da normal. Não, pessoal, aqui é o gráfico da cortante mesmo. Aqui no livro não tem um gráfico da normal. Mas o que é que acontece? Nós temos aqui o QL seno de alfa, aqui esse valor daqui. Que é realmente, esse diagrama aqui é o diagrama do esforço normal. O que está errado no livro é esse aqui, ó. O que é que está errado aqui? No lugar desse V, aqui na verdade é um N. Aqui é o diagrama do esforço normal. Ele começa aqui com esse valor, que é L seno de alfa, esse valor positivo aqui, e ele vem terminar aqui, no valor negativo. Porque esse valor negativo, ele está dizendo que essa parte da viga, essa parte de baixo, ela está sendo comprimida. Essa parte de cima está sendo tracionada. Tá vendo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse trecho aqui? Então, pessoal, resumindo, aqui a gente termina a nossa sessão. Então, resumindo, o que é que vai acontecer? Você vai ter praticamente 4 situações aqui para fazer o cálculo da viga inclinada. Ou você vai ter essa primeira situação com a carga distribuída na vertical. Então, se você tem essa situação, você utiliza essas fórmulas, não é? A carga distribuída na vertical, você tem essas fórmulas aqui. Com a carga distribuída na horizontal, nós temos essas outras fórmulas, né, que já está tudo dado aqui, é só a questão de fazer o cálculo de cada valor. E prestar atenção no diagrama, né, fazer o diagrama bem feito e que de uma maneira que consigamos entender de forma bem clara. Temos aqui o outro tipo de carregamento, que é o concentrado aqui na vertical. Enquanto temos uma força aqui na vertical, que pode ser localizada em qualquer ponto da viga. Então, temos aqui as fórmulas dele, do diagrama dele. E temos aqui o outro tipo, que é o carregamento horizontal concentrado. Essa força F ela pode estar localizada em qualquer ponto da viga. E a partir daqui fazemos os nossos cálculos. Tá bem? Então, pessoal, o que é que acontece? Essa seção 1.2, ela já é uma seção mais tranquila que a 1.1, porque nós já temos os valores tabelados. Então, é você saber qual valor utilizar, que é fácil, né? Simplesmente você vê se é carga concentrada ou se é distribuída, e se está na vertical ou está na horizontal. Você já tem os valores, e aí agora é questão de organização para fazer o diagrama e o cálculo correto dos valores. Tá bem? Então, não tem erro. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses diagramas? Não, aí tá bom. Ficou bacana, didático. Dá pra fazer tranquilo, sim. Pronto. Então, fazer pessoal, pontos nossa aí, aula pontos, foi mais tranquila. O que é que eu vou estar fazendo aqui? A gente encerrou hoje aqui agora a sessão 1.2, né? Peço para que vocês uma estudada aqui no livro. E o que é que nós vamos fazer? Eu vou pontuar 200 pontos para quem acessar o AVA e fazer as questões do AVA, seção 1.2,
né, que é essa sessão que a gente está estudando aqui, né? Então, a sessão 1.2, assistir pré-aula, web-aula, pré-aula e o pós-aula, né? Fazer os três aí, logo da sessão 1.3, tá bem? Então, resumindo, vão ser 200 para a sessão 1.2 e a pré-aula da sessão 1.3. Até a próxima aula, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, eu vou estar salvando a aula aqui no YouTube, vou colocar no grupo e vou informar também no grupo sobre essa pontuação. Tá bom, pessoal? Então, tranquilo, vamos encerrar aqui a nossa aula hoje. Agradeço a participação de vocês. Valeu, professor. Boa noite, Pecleus. Valeu, boa noite. Boa noite.